Olá pessoal, hoje o Mundo Político vai mostrar para você o que está acontecendo na arena eleitoral de Uberlândia, quem são os personagens e como é que está se desenrolando a disputa pela prefeitura da segunda maior cidade do estado. Eu vou conversar então com o professor Leonardo Barbosa e Silva, ele é coordenador do Observatório de Políticas Públicas da Universidade Federal de Uberlândia. Professor Leonardo, muito obrigada por atender o Mundo Político. Eu que agradeço, Figueira, pelo convite. Leonardo, Uberlândia tem 8 candidatos, estou correta, na corrida à prefeitura. Qual que é o cenário? Vamos primeiro para o todo, para depois falar do detalhe. Como é que é o cenário neste momento? Nós estamos aqui no dia 15, há exatos 30 dias, né, das eleições. Então, como é que está o cenário neste momento? Eu diria que o cenário hoje ele está muito favorável ao atual prefeito. O atual prefeito Adelmo Leão Carneiro, ele está no seu 3º mandato de prefeito, ele já foi prefeito por outras 2 vezes, prefeito e depois reeleito, e agora é o 3º mandato. E ele tem um desempenho muito bom nas pesquisas eleitorais, ele consegue hoje atingir um percentual de 50%, mais do que 50% nas pesquisas, e quando são contabilizados em termos de votos válidos, ele chega na casa dos 65%, né, de aprovação da sua candidatura pelo eleitorado. Ele é seguido de longe, né, por outros rivais, que estão ali no campo que a gente pode dizer de centro, centro-direita, e um pouco mais distante dele, candidatos que rivalizam mais à esquerda. O Adelmo é um candidato já experimentado, foi deputado federal durante muito tempo, né? Então, o cenário hoje, se nada acontecer, né? E em política, se nada acontecer, é muito improvável, né? Porque a conjuntura ela muda de maneira muito rápida. Quanto mais o tempo passa, mais muda, quanto mais chega na beirada da urna, né? Isso, mas se as eleições fossem hoje, eu diria que a chance dele se reeleger é uma chance enorme, muito grande. Deixa eu entender uma coisa. Ele teve a base dele, não é, rachada. Ele está disputando com o PTB, que sempre foi um partido fiel, não é, que sempre compôs com ele. Felipe Atier, que foi deputado estadual, não é, e vereador também, presidente da Câmara, está na disputa. Isso não mexe, não abala, enfim, as possibilidades dele, dividindo o próprio grupo político? Essa era a impressão que nós tínhamos antes da corrida eleitoral, né? O processo de racha foi um processo muito duro, muito sofrido, porque ele envolveu as eleições para a Câmara, para a Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados, né? Havia uma disputa, o Adelmo abandonou o Felipe Atier e foi bancar a candidatura da esposa. Isso produziu uma rivalidade enorme e essa é a origem do cisma, do racha. Num primeiro momento, a avaliação que nós tínhamos era essa, que Felipe Atier ia produzir, nas bases do Adelmo, uma perda substancial do apoio, e isso aumentaria a chance de candidatos com outras, representando outras forças na cidade. Só esclarecer uma coisa, ele apoiou a mulher como candidata a deputada. Isso, ele apoiou 2018. a mulher. Isso. E Felipe Atier realmente perdeu a reeleição, não é? Não conseguiu voltar para a Assembleia. Para a Assembleia Legislativa. Bom, no final das contas, isso foi muito doloroso para a base do Adelmo, mas parece que isso não tem refletido nas pesquisas eleitorais nesse instante, né? Hoje, Felipe Atier tem 7%, pesquisa que foi publicada essa semana, né, pelo Ibope, ele tem 7% da expectativa de voto, uma distância muito grande em relação ao Adelmo, e nós temos uma pulverização também de candidatos, né, por conta da legislação ter mudado e exigir que nós não possamos mais ter coligações em nível
proporcional, isso fez com que muitas candidaturas aparecessem. Mas, ainda assim, mesmo jogando contra essas variáveis, o Adamo segue sendo um candidato muito forte para a reeleição. Uhum. Como é que, antes da gente entrar um pouco, eu queria que você falasse dessas candidaturas, né? Você disse que elas estão bem fragmentadas, tem pelo menos 3 candidatos à esquerda, assim como a direita está fragmentada, mas a esquerda também aí, não é? Eu queria que você falasse disso, mas antes eu queria saber sobre o impacto do episódio de 2019, que acabou tirando da Câmara dos Vereadores 20 vereadores, não é? 14 foram cassados, salvo engano. Sim. 6 renunciaram, quer dizer, houve uma mexida e entraram muitos suplentes, claro, 20 suplentes, não é isso? Que impacto tem isso para o jogo eleitoral como um todo, sobre as majoritárias, sobre as disputas pelas vagas na Câmara? Essa era mais uma variável que nós apostávamos que tivesse relevo no xadrez político da cidade, né? Se nós olharmos para a história da cidade, a cidade, ela, do ponto de vista das eleições municipais, ela tem um comportamento muito preso a figuras preponderantes, né? No passado, Vigílio Galassi, que é muito próximo do Adelmo, em outros momentos, Zaire Rezende, que é do MDB, um pouco mais progressista, mas não há um alinhamento ideológico da cidade no plano municipal. Havia um alinhamento mais ideológico no plano estadual e nacional. A cidade ela tendia sempre a votar em candidatos mais próximos ao PT, o que mudou radicalmente nas eleições de 2018. O Bolsonaro conseguiu arregimentar esse público. Então, as mudanças nesse eleitorado foram importantes. Quando eclodiu, né, quando eclodiram as denúncias que derivaram da operação do GAECO, e vários vereadores tiveram seus nomes associados a condutas impróprias, houve cassação, houve prisão de vários deles, figuras tradicionais da política local perderam muito espaço, né? E nós imaginávamos, de novo, que o prefeito teria um certo prejuízo, porque o seu líder na Câmara foi preso, Wilson Pinheiro, né? Ele retornou, ele hoje voltou ao seu mandato, não foi cassado, mas era uma figura emblemática, representante desse agrupamento. Então, o resultado dessa última pesquisa nos mostra o seguinte: do ponto de vista das eleições proporcionais, o cenário é muito diferente, foi muito alterado pelas denúncias, pelas prisões, pelo afastamento dos vereadores. No plano majoritário, parece que toda a confusão produzida em 19 ainda não surtiu efeito para gerar o enfraquecimento da aprovação de Odel. Então, tem um efeito, sim, nas eleições proporcionais para vereadores, mas parece não ter surtido efeito nas eleições majoritárias para a prefeitura. Então, quer dizer, podemos dizer que, no mínimo, vai ter uma renovação extra. Isso, uma grande renovação da Câmara dos Vereadores, forças que até então eram muito pouco visíveis, passaram a ser visíveis, ocupar espaços importantes em comissões dentro da Câmara de Vereadores, né? Há um candidato a prefeito, né, o Thiago, que ele vem do PSL, o PSL não tinha expressividade no município, né, e ele agora tem expressividade, é um candidato relevante dentro da disputa. Enfim, o cenário mudou para a eleição para vereador, e nós devemos esperar, sim, uma renovação grande da Câmara na próxima eleição. Em que pese o eleitor não dar muita ou nenhuma importância aos partidos, eles, quando chegam no legislativo, os vereadores, os deputados e tal, eles representam os partidos ali, e a disputa interna ali, naquele momento, se dá através dos partidos. Como é que a tendência dentro da Câmara dos Vereadores de ser esse ou aquele partido majoritário? O PSL, por exemplo, e o PT são na Câmara dos Deputados
os dois partidos que, em 2018, conseguiram mais cadeiras. Não é? Como é que é em Uberlândia? Em Uberlândia, o PT ele teve uma exposição maior no mandato anterior ao Odelmo, né, porque ele tinha um prefeito, então ele conseguiu uma maior exposição, um número maior de cadeiras. Mas, normalmente, o PT tem duas cadeiras. Isso, hoje, tem se mantido. Né? Ele não tem tido tanta expressividade, o PSL também tem pouca expressividade, e nós imaginamos que talvez isso possa se alterar. O PT teve um vereador cassado, né? O vereador Silésio Miranda. Então, o cenário ele tem esse conjunto de situações que complicam muito a previsão. E a gente imagina sempre, né, que o eleitor brasileiro, de maneira geral, ele tem muita inclinação para fazer sua escolha a partir do seu vínculo com a pessoa e não com o partido. O que é um cálculo normalmente equivocado. Né? É muito difícil convencer o eleitor, a eleitora, de se mover de maneira diversa. Porque o nosso sistema eleitoral proporcional está todo assentado na lógica do partido. Né? É a votação do partido que garante a eleição dos candidatos, e não o contrário. É muito difícil que um candidato sozinho consiga se eleger superando o quociente eleitoral. Ele precisa da votação de outros colegas do mesmo partido. Então, essa lógica não é compreendida, e quando esse candidato se elege, ele vai se posicionar não de acordo com interesses meramente privados, ele precisa responder às demandas, às orientações do partido. Caso contrário, ele pode ser até cassado, né? Aliás, ele pode ser expulso do partido, melhor dizendo. Então, se o eleitor, a eleitora, não perceber que desde o voto até o exercício do mandato, a lógica partidária, ela é importante, nós vamos continuar votando e nos manifestando pela lógica pessoal, o que não exprime no dia a dia, na correlação de forças, na aprovação de projetos, né, o rumo do país, o rumo do Estado, o rumo dos municípios. Então, é preciso que a gente contribua, desculpa te cortar, é preciso que a gente contribua na formação do eleitorado para que ele passe a valorizar os partidos políticos e, assim, pressione o próprio partido, porque o partido também não faz muita força de ser valorizado, né? Pressione o partido para que ele tenha regras claras de recrutamento e um programa claro a ser cumprido. Seguramente, isso é importantíssimo, a gente sabe o quanto, né? Mas daqui a pouco eu vou voltar na questão do voto do eleitor, como é que ele vota, e aí eu queria, na verdade, continuar um pouco com o cenário agora. Quem são? Você citou o PDT, ele tem candidato, o PT também tem, não é isso? Quem são os candidatos da oposição? Qual é a real possibilidade ou não deles emergirem, né? E o próprio Filipe Atier, que está dentro do mesmo campo do Odelmo, se ele teria alguma chance de emergir, né? Você disse que teria que mudar o cenário, mas... Sim. Hoje a situação, nós temos talvez o seguinte quadro: o Odelmo disparado na frente com seus 50%, 51% do eleitorado, seguido, como eu disse, de longe, do candidato Adriano Zago, que é um candidato do PDT. O Adriano Zago é vereador, Adriano Zago construiu sua carreira no MDB, né, e migrou recentemente para o PDT, então ele hoje representa o segmento da centro-esquerda aqui no município, mas ele já tinha uma postura mais progressista dentro do MDB. Na sequência, nós temos o Filipe Atier, que está no PTB, mas ele já teve outras experiências partidárias mais próximas à direita, à centro-direita. Esses são os dois candidatos que têm um pouco mais do apoio eleitoral nessa última pesquisa. E à centro-esquerda, um outro mais à direita, à centro-direita. Eles são seguidos também a uma certa distância, né, por outros candidatos, como o professor Arquimedes, que foi reitor da Universidade Federal de Uberlândia e saiu candidato pelo PT, né, que hoje deve estar na casa de 3%, 4%
do eleitorado. Temos o candidato do PCdoB, o professor Edilson Gracioli, que é também professor da Universidade Federal de Uberlândia, saiu pelo PCdoB, hoje as pesquisas têm mostrado que ele tem em torno de 1% do eleitorado, e há outros dois candidatos à esquerda, a gente pode colocar mais à esquerda, né, mas, como candidatos do PSOL e do PSTU, o candidato Wallace e o candidato Gilberto. Esses candidatos hoje, nas pesquisas, eles têm um pouco menos do que 1% do eleitorado. Então, na soma, a possibilidade de segundo turno remota? É muito remota, porque se nós ignorarmos os indecisos, brancos e nulos, e entendemos que a distribuição dos votos, tal como está hoje, ela se replique no dia 15 de novembro, o Odelmo ele chega a 65% dos votos válidos. Né? Então, ele teria aí algo como 15% dos votos válidos a serem desidratados para que a gente comece a pensar no segundo turno. E isso está se refletindo na campanha eleitoral aí? Como é que está? Assim, porque nessa situação tem que haver um processo de desconstrução para tirar voto dele. Né? Os adversários têm que buscar a desconstrução. Essa eleição ela é muito sui generis, né? Porque ela está sendo feita durante uma pandemia. Então, o corpo a corpo, as atividades coletivas que faziam aglomeração, a campanha visual na cidade, mesmo que você não tenha outdoors, mas você poderia ter mais visibilidade para as campanhas, isso não tem ocorrido. Então, a campanha parece não estar na rua, logo a exposição do atual mandatário, ela não vai poder ser feita. Exposição negativa, porque normalmente quem está no cargo e tenta a reeleição tem o desgaste, né, do último mandato. E, especialmente, o desgaste da pandemia. Porque todo gestor público hoje, no município, no estado e na federação, vai ter como ônus a gestão da pandemia, na sua versão sanitária e na sua versão econômica. O prefeito atual, ele optou por um fechamento muito restrito. Ele cedeu facilmente às pressões do CDL, né, dos lojistas locais, e ele também fez uma opção por compra de cloroquina, por tratamentos que não são comprovados cientificamente. O resultado do discurso de Bolsonaro. Sim, o resultado disso poderia ser aproveitado pelos seus adversários, e tem sido aproveitado na campanha, mas o debate televisivo de ontem, né, teve um acompanhamento muito reduzido, as redes sociais parecem ainda não ter a movimentação necessária, a ponto de fragilizar a candidatura do atual prefeito. Então, haveria margem, isso é curioso pensar, né? O cenário nos mostra possibilidade. Você tem um mandatário que está indo para o 4º mandato, desgaste natural, racha na sua base, pandemia, né, pulverização dos candidatos, crise econômica, mas ainda assim, na contramão de todas essas variáveis, a candidatura ela tem resistido. O que explica essa força do Odelmo? Ele, tudo bem, ele é o chefe político mais importante, que tem se mantido, não é, na condução da política de Uberlândia nas últimas, digamos, 15 anos? Mais ou menos isso, né? Mas o que o torna tão popular? O que o torna tão forte, né? Sim. O Odelmo é um representante daquilo que a gente pode chamar de ruralismo brasileiro, né? Ele dirigiu a bancada ruralista na Câmara dos Deputados durante muito tempo, quando a figura mais importante do município era uma figura também desse campo, né, chamada Vigílio Galassi, já falecido. Quando o Vigílio falece, abre um vácuo de representação desse campo da direita e algumas figuras tentam ocupar, né? Luiz Humberto, deputado estadual, Ferola, né, que foi prefeito também, mas ninguém conseguiu se firmar. O Odelmo faz um 1º e 2º mandato que consegue cristalizar a sua representação como esse substituto do Vigílio Galassi na cidade. E, desde então, ele é o representante das elites locais e, ao mesmo tempo, tem por parte da população um apreço por criar a imagem de um gestor que mantém a cidade organizada, que mantém a cidade limpa, que toca muitas obras, né? Muito embora
pudesse, do ponto de vista social, a gente continuar pensando a situação da cidade, a condição das escolas, a posição que as escolas ocupam, que os estudantes de Uberlândia ocupam nos exames nacionais, a terceirização da saúde, o quadro da saúde local. Então, do ponto de vista social, a gente poderia apontar inúmeros problemas, mas esses problemas parecem não atravessar o escudo do Odelmo, e ele é normalmente muito bem quisto pela população. Ele ocupou esse papel de referência. Uberlândia é uma cidade que tem no imaginário dela, historicamente, uma cidade poderosa, autônoma do ponto de vista de cultura, rica, não é? E isso está presente no imaginário da população como um todo. O fato dele representar essa elite bem-sucedida, que dita as regras e mantém a cidade dentro da ideia de uma cidade forte, grande, né? Antigamente era a cidade que mais cresce no Brasil Central. Isso tem a ver com essa resposta que a população dá para uma figura como Odelmo? Sim, esse imaginário local ele é muito curioso, ele data do final do século XIX, início do XX, quando os primeiros dirigentes da cidade começaram a encomendar relatórios, dossiês, né? O Cônego Pesutti, lá na década de 10, já sendo autor de uma descrição da potencialidade da cidade e colocando nas nossas elites o papel da pujança, do ser visionário, daquele que enxerga o futuro. Muito embora os dados da cidade não necessariamente confirmam isso, né? É uma cidade rica em vários aspectos, muito pobre em vários outros. A nossa renda per capita, por exemplo, é bem abaixo de Ribeirão Preto, e são cidades de porte semelhante. As nossas crianças apresentam indicadores educacionais piores do que os municípios pequenos dentro do estado de Minas Gerais. Então, dos 800 municípios, a nossa posição está em torno de 500 e alguma coisa. Nós estamos no final da fila em vários índices sociais. O grau de exclusão social em Uberlândia ele é intenso. A cidade foi construída para jogar para as margens os setores mais empobrecidos. Então, se você tiver uma radiografia, né, aliás, uma foto aérea da cidade, você tem a periferia afastada, muitos terrenos vazios e depois o centro, né? Então, esse afastamento permitiu que a cidade não pudesse visualizar a sua desigualdade mais crua. O Uberlândia teve muito uma política de expulsão de transeuntes, de pedintes, né? Uma política de expulsão nas rodoviárias. Chegava e você já dava uma passagem para a pessoa não se estabelecer aqui no município. Então, isso tudo construiu esse imaginário de uma cidade muito rica. Temos uma força grande na rede de logística, né? Empresas importantes nesse campo, na rede de telefonia, no agronegócio, mas temos muitas dificuldades em outras áreas. O Odelmo ele representa bem esse espírito, né? Muito embora não tenhamos tantos índices para comprovar essa pujança, ele representa esse imaginário, né? do empresário local, preso ao agronegócio, responsável por uma cidade que tem essa imagem e que dá essa representação. Então, eu diria responder aqui sim a sua pergunta. E o que a gente pode esperar do bolsonarismo nessas eleições municipais? Como é que ele vai se manifestar? Tem alguns candidatos, como o próprio Odelmo, não é, com um certo alinhamento, pelo que você já mencionou, não é, a história da cloroquina e tal, mas tem representantes, o quanto eles estão usando no próprio discurso esse alinhamento, quem são esses candidatos, e como é que a população tem reagido. Eu sei que massivamente Uberlândia votou em Bolsonaro em 2018. Como é que é agora? Como é que está o bolsonarismo em Uberlândia? Hoje nós temos um representante do PSL, ex-partido, né, do Bolsonaro aqui. O vereador Tiago, ele é candidato a prefeito e representa o bolsonarismo. Ele traz consigo um discurso anticorrupção, né,
fundamentalmente esse é o discurso dele, apontando para a gestão Odelmo as suas armas. Então, ele localiza na gestão Odelmo as responsabilidades por uma administração pública permissiva, corrupta. Então, o discurso tem sido esse. A agenda dos costumes, que também é muito forte no bolsonarismo, ela não aparece com tanta ênfase no Thiago, mas ela já aparece em outros candidatos. Então, a resistência com o que se chamou, né, indevidamente de ideologia de gênero, né, a resistência ao debate sobre uma intervenção do Estado para coibir a ampliação das desigualdades sociais, isso tem sido muito presente. O MBL... Só um minutinho, você mencionou o Thiago, do PDT... O Thiago hoje do PSL. Do PSL, desculpe. Ele é evangélico? Ele é evangélico. Hoje nós temos ele como representante desse discurso, mas nós temos outros vereadores também, candidatos a prefeito, que são evangélicos. O vereador Adriano Zago, do PDT, ele é um vereador evangélico. Né? Muito embora esteja na centro-esquerda, né? Não é o perfil do evangélico bolsonarista nem de direita. Pentecostal. Mas, enfim, eu diria que o Thiago representa um pouco esse discurso, mas ele não tem um discurso completamente alinhado, por exemplo, no campo dos costumes. A força maior é o discurso anticorrupção, que nem é mais o discurso do Bolsonaro depois que ele rompeu com o lavajatismo, né? Então, aqui não parece ser um espelho completo. O Bolsonaro parece não ter aportado suas energias no município para poder fazer escolha por uma candidatura, né? O Odelmo, ele tem se alinhado ao discurso bolsonarista, sim, né? Aproveitado para surfar nessa onda, muito embora também na sua trajetória ele nunca tivesse manifestado tanto apreço por algumas bandeiras bolsonaristas. Então, nós ainda estamos aguardando um pouco do movimento do bolsonarismo aqui, né? Como é que o MBL vai se comportar? O MBL não tem um alinhamento tão automático hoje, né? Mas você vê espalhado no município outdoors do MBL, carros e caminhões do MBL com as imagens de apoio ao presidente da República, o Thiago e o próprio Odelmo. Ainda não vemos sinais claros de como o bolsonarismo vai se comportar. Interessante, o MBL, o Movimento Brasil Livre, engraçado. Sim, porque o Movimento Brasil Livre deu uma descolada, pelo Sim. menos em nível nacional, do Bolsonaro, não é? Deu uma descolada, não, ele se descolou do Bolsonaro, mas aí ele está bastante ligado ao discurso. Aqui ele tem um alinhamento com peças publicitárias de apoio ao Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro. Então, você andando pelas ruas, você encontra peças publicitárias outdoors. É curioso, porque quando a oposição tentou fazer o mesmo movimento, só que no sentido de expor negativamente o presidente Bolsonaro, houve uma certa resistência até do empresariado, né, de disponibilizar essas peças. Mas o MBL tem sucesso em dar visibilidade para uma campanha de apoio ao presidente da República aqui no município do Uberlândia. Então, imagino que estejam hoje disputando o espólio, disputando o legado do Bolsonaro aqui no município, que ainda não deu muito sinal de onde vai aportar o seu apoio. Só querendo recuperar um pouco essa questão de como vota o eleitor, o petismo já teve bons momentos aí, não é? Como é que está, por que teve, não é? Como é que você lê isso dentro desse contexto de uma cidade que tem um olhar mais conservador, não é? Vota de uma forma mais conservadora, mas já teve, já foi, o PT já teve uma resposta positiva aí, elegeu prefeitos e candidatos deputados e foi majoritário nas eleições presidenciais, não é isso? Para governador. Isso. Então, como é que se explica isso, não é? E como é que você acha que o antipetismo vai ser tratado nessas eleições? Nós temos ainda um mês pela frente. Se o antipetismo pode realmente aflorar. Há lugares que a resposta é sim. Ele tem aflorado. E aí? Aqui, Uberlândia tem esse comportamento muito curioso. Durante muitas eleições,
as eleições do Lula antes de 2002, então antes dele ser eleito, Uberlândia era uma cidade em que o petismo poderia computar previamente, já esperar uma boa votação. E foi assim durante muito tempo. Para governos do Estado também, a cidade sempre respondeu positivamente aos chamados do PT, com exceção das eleições de 2018, com exceção dessas eleições. Né? De 2018. E a impressão... E 18, isso, a eleição de Bolsonaro, que aí todo aquele repositório de votos tradicionais do PT, ele migrou para o bolsonarismo. A explicação que a gente tinha para esse fenômeno curioso, né, de uma cidade que elege representantes da direita para o governo municipal, mas se alinha estadual e nacionalmente para candidaturas de esquerda, ela nos levava a crer que, primeiro, não existe um componente ideológico forte, né? Não é por conta de um alinhamento ideológico, ou seja, a cidade é uma cidade bem esquerda e, por isso, vota no petismo no nível estadual, votou com força no Pimentel, fez resistência às gestões do PSDB, ou nacionalmente votou em Lula e depois em Gil. Não há um alinhamento ideológico. Parecia haver aqui no município uma resistência forte à gestão tucana no estado de Minas. O Triângulo Mineiro, Minas Gerais é grande, nós sabemos disso, Minas são várias, né? Minas são muitas, e o Triângulo Mineiro, Uberlândia em específico, sempre se ressentiu muito. Né? Aqui na cidade há um sentimento ruim em relação à gestão estadual, porque se tem a impressão de que se produz aqui impostos, riquezas, né? mas o governo do Estado não nos leva em consideração, não produz políticas públicas para o Triângulo Mineiro e para o Uberlândia em específico. Então, há um ressentimento em relação às gestões tucanas no governo estadual. E isso parecia... Inclusive, movimentos separatistas, né? Sim, sim. Sonhando com uma Uberlândia como capital do Estado, né? Virtual Estado do Isso vem de muitas décadas, né? É muito longo. E a gente sempre tentou associar essas duas coisas, esse sentimento de rejeição ao governo estadual, suas representações no nível nacional, né, e o alinhamento contrário. Era mais um dizer não ao PSDB, era mais um dizer não ao PMDB, ou a sua versão, né, do PMDB mineiro, do que necessariamente um alinhamento ao petismo. Né? Isso parecia muito, muito claro e desagou em 2018. Agora, no município, Uberlândia normalmente dedicou muitos votos à direita, né? Vigílio Galassi, Queirola, Odelmo, e em outros momentos à centro-esquerda com Zaire Rezende e à esquerda com o PT. Hoje, esse espólio do petismo ele é muito, muito depauperado. Imaginamos que por conta de duas razões, uma nacional e uma local. O petismo nacional tem sofrido muito, né? Aquilo que se chama de petismo, a partir do antipetismo, da Lava Jato, sofreu muito desgaste, em que pese Haddad ter conseguido ir para o segundo turno. Mas em que pese tudo isso, o petismo nacional tem sofrido muito. Né? Jair Nicolau, que é um cientista político importante no Rio de Janeiro, publicou agora, né, o comportamento eleitoral do PT nas eleições municipais em municípios com mais de 500 mil habitantes. E há um movimento de queda no eleitorado em todos esses grandes municípios. Né? Isso vai acontecer, tem acontecido e tem acontecido em Uberlândia também. Agora, há um segundo elemento local que pode explicar o enfraquecimento do petismo local. A última gestão do PT, que foi a gestão do prefeito Gilmar Machado, ela foi alvo de denúncias que hoje, só recentemente, essas denúncias estão sendo derrubadas na justiça, mas no período da gestão ele foi alvo de muitas denúncias, algumas delas transmitidas em rede nacional, né? Parte do seu secretariado também foi vítima dessas denúncias, e ele tem sido uma a uma, né? Ele tem sido livrado dessas denúncias, porque a justiça tem dado a ele ganho de causa. Mas o estrago foi feito. Né? Você diria que o antipetismo, o que é mais forte aí? O antipetismo ou o bolsonarismo, nesse momento? Eu acho que o antipetismo é mais forte do que o bolsonarismo no município.
Interessante. Eu acho que esse sentimento, a população brasileira, de maneira geral, ela tem uma conduta conservadora no que diz respeito a vários costumes, né? Vários costumes. Mas o bolsonarismo ele encarna algumas bandeiras de maneira mais extremada, né? Essa negação da ciência, né? Esse aplauso a um modelo de família patriarcal, né? que subalterniza a mulher, isso é muito evidente, e isso nem sempre recebeu muito aplauso nos municípios, né? Ele encarna isso de maneira mais forte, mas seja como for, eu diria que o antipetismo hoje ele tem um efeito muito maior. As pessoas, às vezes, nem sabem a diferença entre o PT, o PCdoB, o PDT, o PSOL, o PSTU. Chamam de petismo, né, todo o campo da centro-esquerda e esquerda. Isso continua muito forte. Não sei quanto tempo isso vai demorar a passar, né? Mas eu imagino ser mais forte o antipetismo do que o bolsonarismo. Leonardo, foi um prazer conversar com você, viu? Inclusive porque eu fui criada em Uberlândia, cresci, passei toda a minha infância, parte da minha adolescência aí. As minhas referências dos meus primeiros aprendizados foram todos aí. Então, foi um prazer conversar com você e saber um pouco do que está acontecendo. Não sabia que era quase uma nativa, senão tinha até me comportado de maneira diferente, falando como tudo se fosse novidade. Quando você se referiu aos personagens do passado, eu conhecia bem todos, especialmente os mais antigos. Reforço, então, o meu prazer em ter conversado contigo nesse momento. Ok. Muitíssimo obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu conversei com o professor Leonardo Barbosa e Silva, ele é coordenador do Observatório de Políticas Públicas da Universidade Federal de Uberlândia. O nosso assunto aqui, eleições municipais, o que está acontecendo na segunda maior cidade do estado, Uberlândia, que é, digamos, a cidade mais importante também do Triângulo Mineiro. Passamos aqui em revista o que está acontecendo, a perspectiva de uma reeleição do prefeito Odelmo Leão, e falamos dos outros candidatos e do cenário, do pensamento do eleitor na cidade, do cenário da disputa como um todo. Então, é isso aí. Obrigada. Tchau, tchau, Leonardo. Tchau, pessoal. Até mais.